Capítulo 15. O selo de Deus e a marca da besta. Duas classes. Só poderá haver duas classes. Cada grupo é assinalado distintamente com o selo do Deus vivo ou com o sinal da besta ou de sua imagem. Todo mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a descrença. Todos tomarão partido. Aparentemente, alguns talvez não se engajem de um lado ou outro do conflito. Talvez não pareçam se manifestar contra a verdade, mas não se colocarão corajosamente em campo a favor de Cristo, com receio de perder propriedades ou sofrer humilhação. Todos esses são incluídos entre os inimigos de Cristo. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, a distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas será cada vez mais clara. Eles estarão cada vez mais em desacordo. Essa diferença é expressa nas palavras de Cristo. Nascer de novo. Criados novamente em Cristo, mortos para o mundo e vivos para Deus. São estas as paredes de separação que dividem o celestial do terreno e descrevem a diferença entre os que pertencem ao mundo e os que são escolhidos do meio dele, os quais são eleitos e preciosos à vista de Deus. Membros da família serão separados. Membros da mesma família serão separados. Sobre os justos será colocado um sinal. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Os que forem obedientes aos mandamentos de Deus se unirão ao grupo de santos na luz. Entrarão na cidade pelas portas e terão direito à árvore da vida. Um será tomado. Seu nome permanecerá no livro da vida, ao passo que os que se relacionam com ele terão a marca da eterna separação de Deus. Julgados pela luz que recebemos. Muitos que não tiveram os privilégios que nós tivemos entrarão no céu antes dos que tiveram grande luz, mas não andaram nela. Muitos viveram de acordo com a melhor luz que tiveram e serão julgados em conformidade com isso. Todos terão que esperar pelo tempo designado, até que as advertências tenham ido a todas as partes do mundo e que suficiente luz e evidências tenham sido dadas a cada pessoa. Alguns terão menos luz do que outros, mas cada um será julgado de acordo com a luz recebida. Foi-nos concedida grande luz a respeito da lei de Deus. Essa lei é o padrão do caráter. Requer-se agora que o ser humano viva de acordo com ela, e seremos julgados por essa lei no último grande dia. Nesse dia, os seres humanos serão tratados segundo a luz que receberam. Os que tiveram grande luz e a desprezaram encontram-se em pior situação do que aqueles a quem não foram concedidas tantas vantagens. Eles exaltam a si mesmos, mas não ao Senhor. A punição imposta aos seres humanos será, em todos os casos, proporcional à desonra que eles causaram a Deus. Todos receberão esclarecimento suficiente para tomar de forma inteligente a sua decisão. Não há desculpa para a cegueira voluntária. Ninguém será condenado por não atentar à luz e ao conhecimento que nunca teve e não pôde obter. Muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo, porque desejam se acomodar ao padrão do mundo. E a luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandeceu no coração, os condenará no juízo. Os que têm oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que, se não a ouvirem, não serão responsáveis, serão considerados culpados diante de Deus, como se a tivessem ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro.
quando poderiam compreender o que é a verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada providência para a cegueira voluntária. Não seremos considerados responsáveis pela luz que não atingiu nossa percepção, mas pela luz a que resistimos e que rejeitamos. Uma pessoa não poderia compreender a verdade que nunca lhe foi apresentada, e não pode, portanto, ser condenada pela luz que nunca teve. A importância da beneficência prática. As decisões do último dia recaem sobre nossa beneficência prática. Cristo reconhece cada ato de beneficência como feito a Ele mesmo. Quando as nações se reunirem diante dele, não haverá senão duas classes, e seu destino eterno será determinado pelo que fizeram ou negligenciaram fazer por ele na pessoa dos pobres e sofredores. Há, entre os pagãos, pessoas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por agentes humanos. No entanto, não perecerão. Apesar de ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram a voz dele lhes falando por meio da natureza, e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração, e são reconhecidos como filhos de Deus. Quão surpresos e alegres ficarão os humildes entre as nações e entre os pagãos, ao ouvir dos lábios do Salvador: sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quão alegre ficará o coração do infinito amor, quando seus seguidores erguerem para ele o olhar, com surpresa e expressão de felicidade, após suas palavras de aprovação. O motivo molda as ações. No dia do juízo, alguns apresentarão esta ou aquela boa ação como pretexto para receberem consideração. Eles dirão: eu montei um negócio para vários jovens, dei dinheiro para fundar hospitais, aliviei as necessidades das viúvas e acolhi os pobres em minha casa. Sim, mas os seus motivos estavam tão contaminados pelo egoísmo que a ação não era agradável à vista do Senhor. Em tudo o que fizeram, o próprio eu foi colocado em evidência. É o motivo que molda nossas ações, assinalando-as com desonra ou elevado valor moral. O que é o selo de Deus? Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam com zelo o sábado do Senhor. Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. A verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. De todos os 10 preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, Criador dos céus e da terra. A observância do memorial do Senhor, o sábado instituído no Éden, o sábado do 7º dia, é a prova de nossa lealdade a Deus. Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as portas das habitações dos hebreus para proteger o povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. O Senhor declara: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Semelhança com Cristo no caráter. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. O selo de Deus
jamais será colocado na testa de homens ou mulheres impuros. Jamais será colocado na testa de homens ou mulheres cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado na testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. O amor se expressa na obediência, e o amor perfeito lança fora o temor. Os que amam a Deus têm o seu selo na testa e praticam as obras de Deus. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Com todas as aptidões que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição de seu caráter? Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados na fronte. O anjo relator declarará: feito está. Eles estarão completos naquele a quem pertencem pela criação e pela redenção. Selamento especial. Vi que a atual prova do sábado não viria até que a mediação de Jesus no lugar santo terminasse e ele passasse para dentro do segundo véu. Portanto, os cristãos que dormiram antes que a porta para o Santíssimo fosse aberta, quando terminou o clamor da meia-noite, no 7º mês, em 1844, e que não haviam guardado o verdadeiro sábado, agora repousam em esperança, pois não tiveram a luz e o teste sobre o sábado que nós agora temos, uma vez que a porta foi aberta. Eu vi que Satanás estava tentando alguns do povo de Deus nesse ponto, sendo que grande número de bons cristãos adormeceram nos triunfos da fé e não guardaram o verdadeiro sábado. Eles estavam em dúvida quanto a ser isso um teste para nós agora. Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-lo a vacilar. Vi que ela, senhora Hastings, estava selada, e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra, e estaria com os 144.000. Vi que não necessitamos nos lamentar por ela, pois descansará durante o tempo de angústia. Em nossa terra vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. Os resultados naturais da velhice podem ser notados em sua debilidade. Mas eles creem em Deus, e o Senhor os ama. O selo de Deus está neles, e se encontrarão entre aqueles a respeito de quem o Senhor disse: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Que o selo de Deus seja colocado em nós. Em pouco tempo será colocado o selo de Deus em cada um de seus filhos. Que ele seja colocado em nossa fronte. Quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo começar a selar os servos de Deus em suas frontes? Se os crentes, na verdade, não forem mantidos por sua fé nestes dias relativamente pacíficos, o que os sustentará quando vier a grande prova e sair o decreto contra todos os que não adorarem a imagem da besta, nem receberem na testa ou na mão a marca? Não está longe esse tempo solene. Em vez de se tornar fraco e inconstante, o povo de Deus deve estar reunindo forças e ânimo para o tempo de angústia. O que é o sinal da besta? João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem, observando o primeiro dia da semana. A observância desse dia é o sinal da besta. O sinal da besta é o dia de repouso papal. Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado, o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso, ou seja,
a observância do primeiro dia da semana. A todos, os pequenos e os grandes, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. As pessoas não só não deverão trabalhar com as mãos no domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo é o sábado. Quando é recebido o sinal da besta? Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta, e não será até que saia o decreto compelindo as pessoas a adorar esse falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. Deus concedeu aos seres humanos o sábado como sinal entre ele e eles, como uma prova de fidelidade deles. Os que, na grande crise que está diante de nós, depois de receberem iluminação quanto à lei de Deus, prosseguem desobedecendo e exaltando as leis humanas acima da de Deus, receberão o sinal da besta. O sábado será a grande prova da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos seres humanos a prova final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do sábado falso, em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que está em oposição a Deus. É a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que um grupo de pessoas, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, outro, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. A imposição da observância do domingo é uma prova. Ninguém é condenado sem que tenha recebido iluminação, nem se conscientizado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado e o alto clamor do terceiro anjo advertir as pessoas contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Porém, quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido com relação à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará dessa maneira o papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma, ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Ao rejeitarem a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, as pessoas aceitarão, de fato, o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. E somente depois que essa situação estiver assim, plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuarem a transgredir receberão o sinal da besta.